As marcas do homem que Deus usa. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para nós lermos a palavra e meditarmos. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor quer usá-lo. Deus tem um objetivo na tua vida. Talvez você fale, mas o que é que Deus tem para fazer através da minha vida? O que é que o Senhor quer fazer comigo? Eu quero afirmar para você que Deus quer te usar. Deus quer que você seja instrumento dentro da tua casa, instrumento para mudar a sua família, instrumento para levar a palavra de Deus para aqueles que são queridos. Deus quer te usar também para transformar outros, que você seja conselheiro na vida das pessoas. Mas para que possamos aconselhar com autoridade, necessário é que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. O Senhor também usa o homem para transformar a sua igreja. São aqueles que estão à frente, ministrando a palavra, ensinando a palavra. E o Senhor tem chamados dentro dessa igreja que precisam ser observados. E ainda Deus usa pessoas para transformar a sociedade. Quando você fala do amor de Cristo Jesus para teu amigo, para teu vizinho, para aqueles que lhe são queridos, você está ajudando, você está sendo usado para transformar a sociedade, levando a palavra de Deus, levando a realidade de Cristo Jesus para aqueles que assim precisam. E quando nós olhamos a vida do profeta Jonas, nós vamos ver que não é muito diferente. O Senhor usou aquele homem não apenas para transformar a vida de alguns, mas a vida de milhares de pessoas. E vamos descobrir que ele era um homem extremamente comum. Não havia nada de especial a não ser o temor do Senhor na sua vida. Jonas capítulo 1, versículos 1 até o versículo 4. Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra de nosso Senhor e Salvador. Nos diz as Sagradas Escrituras: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. Indo em direção contrária, ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Jonas capítulo 1, versículos 1 até o versículo 4. Deus de amor, estamos mais uma vez aqui, Senhor. Estamos aqui para mais uma vez sermos ministrados pelo Teu Espírito, para ouvirmos a Tua voz, para nos deixar guiar, direcionar, levar pela Tua vontade, Senhor. Que Tu venha nos usar, meu Deus, de uma forma poderosa, usar esta igreja de forma poderosa, para que eles entendam e possuam nas suas vidas as marcas daqueles que são chamados, que cada um, Senhor, seja chamado para fazer a Tua obra. Oh Deus, abraça Teu povo, envolve Teu povo e abençoa o Teu povo. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a história de Jonas é até interessante. É o homem da baleia, o homem do grande peixe. Todos conhecem a história de Jonas. Foi um homem que o Senhor chamou para fazer a sua obra, um homem que tinha um chamado de Deus, um homem que tinha um projeto do Senhor na sua vida, porém ele preferiu andar por caminhos que ele achava melhor, e ele não obedeceu, ele não ouviu o chamado do Senhor, ele escolheu um caminho diferente. Muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo semelhante a ele, somos semelhantes a Jonas, porque o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem colocado nas nossas mãos a missão de fazermos a sua obra, de sermos usados por Ele, de sermos trabalhados. Porém, nós olhamos para nós mesmos e às vezes nós não nos achamos capazes, nós não nos achamos em condições de fazer a obra do Senhor, e saímos pela direita, saímos pela esquerda, retrocedemos, mas não vamos em frente.
Esse é o grande problema, irmãos. Nós não podemos nos colocar nessa situação. Nós não podemos aceitar essa sugestão das trevas na nossa vida. Porque, irmãos, tudo aquilo que faz desanimar-nos da caminhada não procede do Senhor. Porque Deus quer te colocar de pé. E Ele quer que você vá. E Ele quer que você faça a obra. No entanto, aquele que tem alguma coisa para fazer nos desistir é o inimigo de nossas almas. E ele sabe qual o plano de Deus para a tua vida. Talvez você não tenha consciência ainda de qual seja o chamado, de qual seja a missão que Deus tem na tua vida. Mas eu quero afirmar, há alguém que conhece a missão. Satanás sabe qual é a tua missão. Ele sabe o plano de Deus para a tua vida. Ele entende o chamado do Senhor para a tua vida. E nós não podemos retroceder jamais. Nós temos que andar, é marchar, é seguir em frente, é caminhar, é nos enchermos com o Espírito Santo, é deixar o coraçãozão estourar com a presença do Espírito de Deus. Porque quando isso acontece, irmãos, nada há de nos parar, nada nos parará na caminhada, e nós não desanimaremos, mas seremos pessoas cada dia mais empolgadas, cada dia com mais prazer, com mais alegria de fazermos aquilo que Deus tem para os nossos corações. Irmãos, só que eu quero afirmar o seguinte: segundo a palavra do Senhor, nem todos que são chamados são pessoas especiais aos olhos dos homens. Entenda isso. Nem todos que são chamados para fazer a obra do Senhor são especiais aos olhos dos homens. Quando nós olhamos para Jonas, ainda no versículo 1 diz: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai. Veja, irmãos, certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai. Apenas citou que era filho de Amitai. Não falou que era um cara rico, não falou que era um profeta famoso, não falou que ele tinha posses, que ele tinha essas coisas que tudo hoje é observado pelo homem e valorizado pelo homem. Mas o Senhor tinha apenas uma missão para um homem chamado Jonas, e o Senhor chamou. Ele foi escolhido por Deus. E certamente, amados, aqueles que são escolhidos por Senhor possuem no seu coração a marca de Deus, possui na sua vida a marca do Senhor. E eu quero afirmar para vocês que Deus te chama pelo nome próprio. O Senhor não te chama de fulano, ou fulano faça isso, ou fulano faça aquilo, ou tampouco cicrano, não, de forma alguma. Mas o Senhor olha para você e chama pelo teu nome, porque Deus conversa pessoalmente com você. E se você não tem ouvido a voz do Senhor, a culpa não é do mestre, mas a culpa é sua, porque os teus ouvidos estão fechados para ouvir a voz do Senhor. Irmãos, estejamos atentos a esta realidade. A escolha é do soberano, e ele chama os pequenos, chama também os grandes aos olhos do homem, mas chama os pequenos para que esses sejam usados poderosamente na sua obra. Nós não podemos nos acovardar, fugir da presença do Senhor, mas é preciso, irmãos, entender a chamada e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe o nosso coração. Você tem deixado Deus trabalhar o teu coração? Um dia Deus te chamou pelo nome. Ele chamou pelo teu nome. O Senhor chamou você pelo nome. Você tem atendido o chamado do Todo-Poderoso? Mas por que você está sentado no banco? Por que você tão pouco faz? Mas o Senhor tem chamado você. O Senhor tem uma missão na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Não permita, irmãos, que o inimigo de nossas almas arranque o projeto de Deus à nossa existência. Não permita, amados, não permita que o nosso coração seja fechado para o chamar do Todo-Poderoso. Não permita, irmãos. Entendamos que essa escolha é um ato soberano de Deus, é um ato soberano do Senhor. É uma escolha incondicional. Ele te chama de forma particular, pelo teu nome. Oh, meu Deus! É uma escolha que mostra que nós temos potencial, porque Deus só chama aquele que pode ser usado. Mas nós olhamos muitas vezes para a nossa vida e nos achamos muito pequenos, não é assim? Insignificantes. Quem sou eu para falar do amor de Cristo Jesus? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para ensinar?
Não permita que o maligno coloque essa ideia na tua mente, no teu coração. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Deus te chama e Ele capacita. Deus te chama e Ele te dá o Espírito. Deus te chama e é o Espírito Santo de Deus que te edifica. A Bíblia diz que a palavra vem do Espírito de Deus. Tu precisas apenas abrir a boca e deixar o Espírito Santo do Senhor falar. Amém, igreja? O homem que Deus usa, esse recebe uma missão. O homem que Deus usa, esse recebe uma missão. Jonas foi um homem chamado. Eles tinham um chamado do Senhor na sua vida. Ele recebeu de Deus uma missão. Você é chamado do Senhor. Deus tem uma missão na tua vida. E a missão, amados, ela é ampla. Porém, nós temos a missão básica, que é dever de cada um de nós fazermos. E é o dever de testemunharmos a respeito de Cristo Jesus. Essa é a missão básica. Essa é a missão principal. É a mais importante. Não há missão mais importante a não ser falarmos do amor de Cristo Jesus. Só que está aberto a todos que amam, a todos que querem servir o Criador. E no versículo 2 de Jonas 1 diz: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. O Senhor tem um chamado, o Senhor tinha uma missão para Jonas. E a missão foi que ele saísse do seu lugar, que ele fosse até Nínive e que ali ele testemunhasse da vontade, testemunhasse do poder, que ele mostrasse a verdade daquela nação, a verdade daquela cidade, para que houvesse uma conversão, para que houvesse uma transformação. E Jonas, amados, ele se levantou para ir, mas ele foi para a Espanha. Aliás, o projeto dele era ir para a Espanha. Quantas vezes Deus te chama pelo nome e fala para você: vá para Nínive e pregue o Evangelho. Vá para Nínive e fale da necessidade daquele povo mudar de vida. E você, amados, até ouve o chamado do Senhor e dá os primeiros passos do caminho, mas no meio da jornada você desiste e embarca no navio em direção à Espanha. Quantas vezes, amados, nós damos os primeiros passos, nós até ouvimos o chamado do Senhor, porém nós não prosseguimos porque achamos que nós não podemos, porque alguma coisa se levantou, porque algum motivo bateu aqui dentro da nossa cabeça, porque alguma ação qualquer é mais importante, tornou-se mais importante do que ouvir o chamado do Senhor. E nesse caso, irmãos, havia dois motivos. Jonas achava que aquele povo não merecia a palavra de Deus, e certamente também houve um pouco de covardia na vida dele. Mas nós precisamos ser corajosos e colocarmos, irmãos, a nossa vida ao dispor do Senhor. Coloque tua vida ao amanhecer, ainda amanhã cedo. Fale para o Senhor: Deus, qual a tua missão para a minha vida? Fale para o Senhor: Deus, aqui estou, Senhor. Eu quero ouvir a tua missão, eu quero ouvir a tua vontade para a minha vida. O que é que tu queres que eu faça nesse dia? Qual é o teu projeto para a minha alma? Precisamos, queridos, buscar isso de Deus para a nossa vida, buscar isso, porque o Senhor, Ele tem e Ele nos atenderá, e Ele nos colocará de pé, e Ele nos enviará. Necessário é ter coragem, porque a palavra tem que ser falada, o pedido tem que ser feito, mas temos que estar preparados para ouvir o enviar do Senhor, para ouvirmos o enviar do Todo-Poderoso. Irmãos, não deixe, queridos, que a missão que o Senhor tem para você passe para outra pessoa. Nós não podemos perder as oportunidades.
A oportunidade do Senhor bate na nossa vida. E quantas vezes nós jogamos, nós dispensamos, nós fechamos as portas para o Senhor, porque nós não queremos atender o chamado, nós não queremos ouvir a voz do Mestre, porque estamos contentes com a nossa situação de crentes, sentado no banco, ouvindo alguém falar, mas o Senhor não quer isso para você. Deus quer que você esteja de pé, esteja na linha de frente, esteja na linha de frente para falar e testemunhar e para pisar também na cabeça do inimigo de nossas almas. Este é o chamado do Senhor para a tua vida. E aí, exemplo de Jonas, você tem uma missão, apronte-se para ela, apronte-se para a missão que Deus tem para a tua vida. Irmãos, mas no versículo 3 vem a nossa decepção com Jonas. Ô Jonas, nós temos aqui, irmãos, o relato em que Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. E se você ler um pouco mais, o texto diz: ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Nossa decepção. Oh meu Deus, como muitas vezes nós temos decepcionado Deus. Como temos decepcionado Deus. Imagino que todos que leem a história de Jonas apontam o dedão para ele e falam: mas como é que Jonas fez isso? Como é que Jonas teve coragem de trair, de abandonar, de deixar, de não obedecer à vontade do Senhor? Nós somos bons para apontar o dedão. Nós somos bons. E nós apontamos o dedo para tudo, porém não fazemos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Para Jonas, amados, é fácil apontar o dedo para ele. É fácil. Ele ouviu a voz do Senhor, Deus se manifestou a ele, colocou uma missão na sua mão, encheu a sua vida de poder e de autoridade. Como é que esse homem não segue, não vai na jornada, não vai na caminhada? Como é que esse homem escolhe um caminho paralelo? Como? Igreja, Deus escolhe homens imperfeitos para fazer a sua missão. Todos nós somos imperfeitos, a exemplo de Jonas. E bem provável que todos nós somos fujões, a exemplo de Jonas. Há uma probabilidade grande, irmãos, que este mal, o mal de fugirmos da presença do Senhor, o mal de fugir da presença de Deus, também esteja na nossa vida, também esteja na nossa existência. E nós temos que vigiar, analisar com muita atenção, refletirmos bem na nossa vida, para ver se estamos na rota que o Senhor determinou para a nossa vida. Será que você, será que eu, será que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer? Será que nós estamos, amados, ouvindo a voz do Senhor? O Senhor que fala incansavelmente, repete dia após dia. É só ler a Bíblia e você ouvirá a voz do Senhor todos os dias, falando para você que Ele te ama e que Ele quer que você se achegue e que tenha uma vida única e exclusiva com Ele. Queridos, está ao nosso alcance a voz do Senhor. Mas por que nós temos tanta dificuldade em ouvir? Por que, amados? Irmãos, muitas vezes nós amamos muito esta vida que nós temos. Nós amamos demasiadamente a nossa vida, nós amamos demasiadamente aquilo que nós temos, amamos demasiadamente os nossos males, as nossas dificuldades, os nossos sonos, amamos, amados, a nossa TV, a nossa casa, o nosso conforto, amamos um tanto de coisa, mas não amamos o Senhor em primeiro lugar. Não amamos, amados. Oh meu Deus, quantos queridos, quantos que pelo fato de uma dor de cabeça, ama mais a dor de cabeça em detrimento de Cristo, e fica em casa e não faz a obra, porque está com dor de cabeça. É colocar o mal em primeiro lugar, e quando nós colocamos o mal em primeiro lugar, destituímos Deus da nossa vida. Nós precisamos estar atentos. O Senhor, Ele é muito sensível. É muito sensível.
Se eu olhar para vocês, com a cara um pouco diferente, com um olhar um pouco de reprovação, certamente você ficará um tanto quanto magoado comigo. Ah, o pastor olhou para mim com aquele olhar assim meio diferente, tem alguma coisa ocorrendo errado, não sei. Enfim, nós criamos coisas dentro do nosso coração, num simples olhar, que às vezes nem é verdadeiro. Às vezes você viu um relance e você viu aquilo que queria ver. Agora imagine o Senhor, que vê não apenas a nossa casca, mas a nossa essência. O Senhor, irmãos, Ele não olha para a tua casca, Ele não olha se você é gordo, se você é negro, é branco, amarelo, azul, baixo, alto, se você tem ou não tem alguma coisa na tua vida. O Senhor não olha para isso, mas o Senhor olha para a tua alma. O Senhor vê almas. E o Senhor consegue enxergar as nossas mínimas mudanças em relação a Ele, coisas mínimas na vida da gente. Nós precisamos estar atentos, porque a Deus não vamos conseguir enganar, ao Senhor não vamos conseguir enganar. Ele diz que Ele sonda a nossa essência, Ele sonda o nosso ser, e nada fica encoberto aos seus olhos. Queridos, meu conselho é: busque a presença de Deus, busque o Senhor, pague o preço para servir a Deus, pague o preço, morra por Cristo. Oh meu Deus, morra pelo Senhor, igreja, morra para este mundo, morra pelo Senhor, morra pelo Senhor. Irmãos, não deixe que o inimigo coloque dentro do teu coração sentimentos como incapacidade. Não permita que ele afirme para você que tu és indigno de falar do amor de Cristo. Não permita, irmãos, que o maligno coloque dentro do teu coração sentimentos tipo assim: ele fala porque ele conhece, ele fala porque ele é pastor, ou isso ou aquilo outro. O chamado do Senhor é para todos, inclusive para aqueles que são considerados pequenos. Davi era pequeno, José era pequeno, Abraão era pequeno, Jacó, até o nome era ruim, foi mudado para Israel posteriormente. Enfim, o Senhor chama os pequenos para que a obra seja feita, porque é Ele que faz, é Ele que molda, é Ele que nos dá a forma que precisamos ter. É Ele, amados. Não deixe, queridos, que o inimigo plante dentro da tua cabeça a marca dele em lugar da marca de Cristo Jesus. Não permita. E ainda em Jonas capítulo 3, versículo 5 está narrado: então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiam roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Irmãos, Jonas fugiu, embarcou no navio. O Senhor mandou uma tempestade. O Senhor mandou uma tempestade na vida de Jonas, e ele foi necessário que saísse do barco. Mas como sair do barco em meio do alto mar? Foi jogado nas águas. O Senhor enviou um peixe, o engoliu. Lá dentro do ventre ele reconheceu que precisava fazer a vontade do Senhor, e ele orou, e ele clamou, e o Senhor atendeu o seu clamor, e ele foi cuspido na praia, e ele foi até Nínive, e ali Deus usou poderosamente, grandiosamente. Só que Deus queria usar o Jonas sem o peixe, sem a tempestade, sem essas dificuldades que foram adicionadas à vida dele. Deus queria usá-lo de uma forma simples, apenas que ele fosse até Nínive e ali pregasse a palavra. Será que nós estamos esperando? Será que nós estamos esperando as tempestades? Será que você quer ser jogado do barco?
Será que nós estamos querendo sermos jogados do barco, engolidos por um peixe? Não queira experimentar a mão pesada do Senhor. Não queira experimentar. A Bíblia diz que o Senhor é amor, mas é justiça. E a justiça do Senhor, ela é real. Ela é real, amados. Real. E quando nós olhamos na Bíblia e vemos que aqueles que foram provados, foram experimentados pelo Senhor, esses pagaram um preço muito grande mesmo. Quando estava a seu dispor, apenas seguir o caminho e deixar que o Espírito Santo de Deus o usasse. Irmãos, eu não quero com essa palavra de forma alguma aterrorizá-los. Não é minha ideia plantar terror, não é essa a ideia. Mas o Senhor, Ele sacode os camaradinhos que estão dormindo. Sacode. E sacode forte. E balança mesmo. E às vezes você vê tudo se perder diante dos teus olhos. Tudo. Ah, mas eu ia tão bem, mas eu comecei a buscar o Senhor, ou isso, aquilo, outro, e tudo ficou ruim, porque os teus olhos não estão focados no Senhor. Não estão focados. Irmãos, é mais fácil obedecermos voluntariamente à vontade do Senhor, do que passarmos pelo sacode do Senhor, pelos sopapos de Deus, pelo jogar do Senhor a tua vida contra a parede. Amados, nós não podemos colocar Deus contra a parede, mas o Senhor nos coloca e nos aperta. Irmãos, Jonas foi colocado contra a parede, foi apertado, e ele experimentou a mão severa de Deus, a mão severa do Senhor. E eu quero afirmar para a igreja que, a partir do momento que nós estamos contentes com o pouco que temos feito, tornamos-nos relapsos, porque nós não fazemos nada, nem o básico que Deus pede nós temos feito para o Senhor. Estejamos atentos, amados, atentos, porque Deus quer te usar, Deus quer fazer uma grande obra na tua vida e através da tua vida. E quando Jonas se deu conta, estava ele ali na praia, cuspido na praia, e ele acordou que era necessário obedecer a Deus. Talvez ele pensou: olha, dessa vez eu escapei do peixe, e o próximo o que será? Talvez tenha pensado assim, talvez tenha conjecturas, e ele foi até Nínive, e ele apenas obedeceu à vontade do Senhor, e ele cumpriu a vontade do Eterno, e Deus fez uma grande obra, magnífica, extraordinária. Sejamos, portanto, o Jonas arrependido. Amém? Não o Jonas da primeira fase, mas o Jonas arrependido. O Jonas que quer ouvir a voz do Senhor. O Jonas que se predispõe a ir. O Jonas que entendeu que era melhor fazer a vontade do Mestre. Vá e faça, e você experimentará o mover de Deus através da tua vida, e verás o quão grande é o poder do Senhor. Irmãos, nós vivemos numa cidade de aproximadamente 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. As pessoas estão aí soltas nesse mundo, sem compromisso com Cristo Jesus. Mas, se você ouvir o chamado do Senhor e cumprir o chamado do Todo-Poderoso, o Senhor te dará vitórias, e você será não uma videira infrutífera, mas sim frutífera para a honra e para a glória do Senhor. Se você morrer hoje e apresentar-se diante do Senhor, o que tens nas mãos para o Todo-Poderoso? O que tens nas mãos? Qual a desculpa que temos para Deus? Qual a desculpa? Não existe, amados. É por isso que é preciso nos colocarmos ao dispor do Senhor e ouvirmos a voz do Criador. Irmãos, o Senhor quer marcar a tua vida. Ele quer que tu tenhas marcas de um homem, de uma mulher usado por Deus.
Deus quer que essas marcas sejam aparentes na tua vida. E lembre-se, Deus te escolheu, te chamou pelo nome, assim como fez com Jonas, o filho de Amitai. E ainda, o homem que Deus chama, este recebe uma missão. O Senhor te chamou pelo teu nome, te deu uma missão. Veja a missão que Deus colocou nas tuas mãos. Talvez você olhe e veja as tuas imperfeições, as suas dificuldades, a tua incapacidade e essas coisas todas. Deus chama os imperfeitos, como chamou Jonas, e o capacita, e os capacita, para que a palavra seja feita. E quando você deixa Deus mover e trabalhar o teu coração, certamente verás os resultados do Senhor. O Senhor te usará e você será feliz, porque está sendo útil na obra para a honra e para a glória do Mestre. Amém, igreja? Estejamos prontos para ouvirmos a voz do Senhor e prontos para sermos enviados, porque Deus quer trabalhar através de você. E tu és o instrumento de Deus nessa terra. Tu és o instrumento do Senhor nessa terra. E não ache que o trabalho que Deus colocou nas tuas mãos seja pequeno, mas faça com amor aquilo que Deus te comissionou. Faça com amor, porque fazemos não para o homem ver, mas para Deus ver e sentir prazer. Amém? Oh, glórias! Que Deus tenha prazer, portanto, na nossa vida. Senhor Deus, nós te louvamos, porque eu tenho convicção, Pai, que todos esses que estão aqui e que hão de ouvir esta palavra possuem de Ti um chamado, e Tu o chamou de forma particular, Senhor. Que cada um de nós venhamos entender esse chamado e praticarmos a Tua vontade e fazermos a Tua vontade, para que Teu nome seja honrado e glorificado. Oh Deus, envolva Teu povo com Teu Espírito, trabalhe em seus corações e os coloque de pé e os envie ao campo, Senhor, para que frutifique para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Deus, quero declarar sobre esses a Tua bênção, que sejam eles prósperos no Teu caminho, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Mensagem número 614.